Vamos falar sobre 9 erros básicos de inglês que quase todo brasileiro já cometeu ou está cometendo. Então a minha intenção aqui não é ridicularizar ninguém, rir de ninguém, e sim te ajudar a perceber se você está cometendo esses erros de gramática aqui, tá bom? Sem julgamento de, mas daria para entender, não daria para entender. Não vou separar aqui por níveis de compreensão, e sim mostrar os erros de gramática, desvios da gramática, para você ajustar aí na sua fala. O primeiro clássico, básico, é dizer I have 30 years em vez de I am 30 years old. Então a gente pensa, né, por causa do português, que a gente tem que usar o verbo ter para falar de idade. Eu tenho 30 anos, só que em inglês a gente usa o verbo to be. I am 30 years old. Não sou mais, né, gente? Tô chegando nos 40, mas isso a gente abafa. Então, por exemplo, meu irmão tem 40 anos. My brother is 40 years old. E você pode tirar o years old e simplesmente falar My brother is 40. Ou I am 30. Só não pode falar 30 years. Então, se você falar o years, aí você tem que falar o old. I am 30 ou I am 30 years old. Erro número 2 é dizer I'm work ou I'm do, I'm go, em vez de I work. Muita gente vai misturar o verbo to be com o verbo principal quando não precisa. Então, por exemplo, I work from home significa que eu trabalho de casa. Aí muita gente, muitos alunos aí pela minha experiência vão dizer I'm work from home. Aí olha como fica a tradução. Eu estou, trabalho de casa. Estranho, né? Se você usar o I'm, eu estou, aí o verbo tem que estar no ing, o verbo principal. I'm working from home. Eu estou trabalhando de casa, ou I'm working right now. Mas se você quiser dizer trabalho, eu trabalho, ou ele trabalha, aí você não vai falar his work ou I'm work. É I work, he works. Erro número 3 é dizer I go travel, em vez de I am going to travel ou I travel. Eu lembrei desse erro quando eu viajei pela primeira vez para o exterior com o meu marido e ele falava I go there. I go travel. Então, tudo ele falava I go quando ele queria falar de futuro. I go, eu vou, certo? Tradução literal, sim. Só que quando a gente quer falar de futuro, a gente vai usar o I'm going to. Então, por exemplo, I'm going to travel next month. Eu vou viajar no mês que vem. I am going to travel ou I will travel next month. Eu tenho um vídeo só sobre will e going to futuro aqui, vou deixar no card. Ou ainda você pode dizer I travel a lot for work. Eu viajo muito a trabalho. Aí é o verbo no presente, tá? Agora, se é futuro, não é I go travel, é I'm going to travel ou I'll travel. I'm just traveling. Erro clássico número 4 é dizer eu tenho uma dúvida, I have a doubt. Na verdade, a gente usa I have a question em inglês. I have a question. Uma dúvida no sentido de uma pergunta é I have a question. Tanto que o seu professor vai te perguntar assim, any questions? Alguma pergunta? Ele não vai falar any doubts. E esse erro acontece porque em português a gente usa a palavra dúvida tanto para expressar incerteza quanto para pedir esclarecimentos. Então, em uma sala de aula, por exemplo, é comum você dizer, professor, eu tenho uma dúvida. Só que em inglês, question e doubt tem usos diferentes. Question é uma pergunta que você gostaria de fazer ou um pedido de esclarecimento. I have a question. I have a question about the homework. Eu tenho uma dúvida sobre a lição de casa. Já doubt normalmente expressa a falta de confiança ou descrença em alguma coisa. I doubt that he will arrive on time. Eu duvido que ele vai chegar na hora. I have serious doubts about this plan. Eu tenho sérias dúvidas sobre esse plano. Tá vendo a diferença? I seriously doubt that. Erro número 5 é dizer I am with hunger ou I am with sleep. Eu tô com fome e tô com sono. Então, na verdade, no inglês a gente não usa hunger nesse sentido. Se eu tô com fome, eu vou usar um adjetivo. Eu estou fomoso. Ou eu estou sonolento. Então, a gente diria assim, I am hungry ou I am sleepy. Eu estou com fome ou estou com sono. A gente vai usar adjetivos e não a estrutura estar com. Are you hungry? Você tá com fome? Are you sleepy? Você tá com sono? Are you thirsty? Você tá com sede? Então, a gente usa adjetivos nesses contextos. So I'm hungry.
E aí, como você tá se saindo? Faltam mais alguns erros e eu quero que você me conte já nos comentários se tá fácil, se tá difícil. E se você tá procurando um passo a passo para estudar inglês com tudo o que você precisa, aulas gravadas, aulas de conversação ao vivo, aulas particulares e todo o meu acompanhamento e a metodologia English in Brazil que eu criei, toca aqui no link da minha descrição para você conhecer o English in Brazil, meu curso online com conteúdos do basicão até o avançado. Então é do A1 até o C1 e tem realmente toda a trajetória com tudo, com flashcards, com prática de fala, gravação de voz, tudo organizadinho, só esperando você nessa nossa próxima turma. Então toca aqui no link que eu não vejo a hora de ser a sua professora. E vamos agora para o erro número 6, que é esquecer o sujeito it. Em português é perfeitamente normal a gente dizer tá chovendo, tá frio, parece ótimo. Então nessas frases não existe um sujeito explícito, ele não tá ali dito ou claro ali na frase, né? O verbo tá aparecendo sozinho e a frase continua correta, porque a gente tem a conjugação do verbo. Só que no inglês, a maioria dessas frases vai precisar de um sujeito, mesmo quando não há uma pessoa ou um objeto específico realizando a ação. Então, por isso, a gente usa o pronome it para falar sobre clima, temperatura, horário, distância. Em vez de dizer is raining, está chovendo, você precisa do sujeito. It is raining, ou it's raining. Em vez de dizer is very hot, it's very hot. Então, nesses exemplos, o it não se refere a nada em particular, é só porque o verbo não pode ficar ali quicando sozinho na língua inglesa, porque ele não tem uma conjugação específica que nem na língua portuguesa, tá? Tem um vídeo também só sobre o uso do it, eu vou deixar aqui no card para você assistir. Erro número 7 é usar o your no lugar de his ou her. Gente, esse é um erro clássico que muitos alunos meus acabam cometendo e aí eu sempre corrijo porque isso pode causar falha na comunicação, tá? My father is nice. Meu pai é legal. E eu quero dizer que ele tem um carro preto. Aí eu falo assim, your car is black. Então qual é a intenção de dizer aqui? O meu pai é legal, seu carro é preto. Só que quando eu uso your car, você está falando sobre o carro da pessoa que está falando com você. E não o carro do teu pai. Porque se for o carro do teu pai, aí você vai ter que usar o pronome his. Então, his é o pronome que a gente usa para pessoas do sexo masculino. So, my father is nice. His car is black. Então, seu carro ou o carro dele, his is black. E se fosse uma menina? Então, por exemplo, my sister is a doctor. Your office is downtown. Parece correto, né? A minha irmã é médica e o seu escritório fica no centro da cidade. Mas não, o seu escritório seria o escritório da pessoa com quem você está falando. Porque se for o da sua irmã, aí você tem que usar o her. Her é para sexo feminino. Então, my sister is a doctor. Her office is downtown. Erro número 8 é tratar substantivos incontáveis como contáveis, né? Então, esse aqui nem é tão basicão assim. Às vezes bate uma dúvida aí, mesmo nos níveis mais avançados. Mas algumas palavras como informação, né, information, em inglês a gente não coloca ela no plural. Então a gente fala informações no português, but in English we say information. Então é errado a gente dizer I need some informations. A mesma coisa com feedback. A gente não põe feedback no plural, feedbacks, ou a gente não usa com artigo também. Can you give me a feedback? A gente não usa isso. E até pão, gente. É bizarro, né? Mas pão não é contável. A gente não fala breads em inglês. A gente usa outra palavra para tornar esse substantivo que é incontável, contável. Então, eu preciso de algumas informações, em inglês fica no singular mesmo. I need some information. Para pedir um feedback, você não vai falar a feedback, você vai falar some feedback. Can you give me some feedback? E para falar de pães, de pães, você não vai falar breads, você pode usar loaves of bread, né? Ou some bread também, né? Loaves of bread são as peças de pão, ou slices of bread, fatias de pão. Outras palavras que são incontáveis também, como conselho, né? Advice, a gente não fala advices. Então, she gave me many advices. A gente não usa isso no inglês, a gente usa she gave me a lot of advice. Sempre no singular, o advice. Assim como lição de casa. Não existem homeworks, e sim homework, sempre no singular. So, I have a lot of homework today. Isso eu acho uma das coisas mais confusas na língua inglesa. Me conta se vocês acham também. I thought maybe you can give me your feedback. E o último erro, antes disso, eu quero seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu amo compartilhar dicas de inglês com vocês e eu sei que vocês gostam também, então
deixa o like aqui e já se inscreve. Envia esse vídeo pra alguém que você acha que vai ajudar, porque o último R é clássico, tá? É muito clássico, que é usar o have pra tudo. Pra tudo o quê? Que eu quero dizer? No sentido de have, uma das traduções é ter, né? Então, quando eu quero dizer tem um carro lá fora, qual é o primeiro instinto? Have a car outside. Tem muitos parques na minha cidade? In my city, have many parks. Tem 20 alunos nessa sala? In the classroom, have 20 students. Mas todas essas frases estão incorretas, porque a gente usa o have no sentido de posse apenas, e não no sentido de existir. Quando você pode substituir o ter ou tem por a, existem, aí você vai usar a estrutura there is ou there are. There is a car outside. Existe um carro outside, lá no lado de fora. Se for plural, em vez de is, você vai usar are. There are many parks in my city. There are 20 students in my classroom. Então, você não vai usar o have no sentido de existir, tem, existe. Você vai usar o there is ou o there are. There are a lot of... Eu quero saber quantos erros aqui você já cometeu, ainda comete. Conta aqui nos comentários porque eu vou ler tudo. E eu separei 2 vídeos muito legais aqui que eu acho que você vai gostar. Clica para continuar assistindo aqui comigo. Thanks for watching and see you next class.